Começou da seguinte forma, tinha acabado de amanhecer, né? Eu não sei a hora exata, não estava com nada que pudesse ver essa hora, 5 da manhã, 5 e pouco da manhã, mas já estava clareando, já estava claro. E aí teve essa coisa dos apitos, e aí avisaram que já estava cercado por uma coisa tipo forças especiais, assim, essa turma de escudos e tal, por lá. Eles entraram e fizeram uma parede ali, uns 20, 30 caras por aí. Aí a cavalaria veio do lado de lá também, mas ela entrou e ficou aqui onde ela ainda está até agora. E na frente, mais polícia. E a gente saiu para conversar. Eles chegaram com um mandato e eles deram, o texto deles foi o seguinte: a gente tinha 5 minutos para decidir 2 pessoas do acampamento que iam fazer essa retirada. Aí a gente disse que não ia fazer isso porque a gente ia esperar um advogado da gente, que era como tinham avisado pra gente que ia funcionar, né? E chegaria alguém do Ministério Público, ia haver essa conversa, ia ser uma coisa de uma forma pacífica e tal. Puta! Filho da puta! A gente tá aqui pacificamente! Chega aí, galera! Vamos se juntar! Eles estão aqui, eles não vão jogar! Quero lacrimogêneo! Estão cumprindo o mandado além do limite, além de descumprir o acordo com a Secretaria de Defesa Social, além de descumprir o acordo com a Secretaria de Direitos Humanos, além de descumprir o acordo com o Ministério Público, eles estão cumprindo a decisão além dos limites da própria decisão. A decisão é relativa e restrita aos limites territoriais da propriedade do consórcio Novo Recife. Os oficiais de justiça estão impondo o cumprimento do mandado na área de domínio da União. A decisão não contempla a área de domínio da União. É absolutamente ilegítimo o cumprimento desse mandado, é abusivo, eles estão forçando uma situação de violência contra ativistas pacíficos, passando por cima do acordo feito com o governo, e o governador vai ficar responsável por qualquer abuso que aconteça aqui. O choque começou a encurralar a gente com bomba de lacrimogêneo, depois começou a soltar bomba de efeito moral e não respeitou a distância para a segurança da gente. Estourou uma bomba quase no meu pé, a gente estava sentado pacificamente. Como estava sentado, não teve como a gente correr. E aí a bomba estourou, queimou e os estilhaços entraram na minha perna, no tronco e nos braços. E eu tô sem ouvir de um lado. Houve um claro propósito de cumprimento do mandado com o uso da violência, com arbitrariedade. Nós, advogados, não pudemos entrar, não pudemos conversar com os ativistas pacíficos para tentar uma desocupação sem uso da violência. A violência, ela era prevista, já fazia parte da operação. Havia o claro propósito de agredir os ativistas pacíficos e usar a violência. Palma de mão. Aqui. Palma de mão que tá com algema aí, quem tá com algema? Quem tá com algema? Algema. Ninguém. Não. Palma de mão. Quem tá com algema? Ninguém tirou algema não? Peraí, corre ali, ali. Pega aí um... O que aconteceu com ela? Ela já tá imobilizada, moça? Ela tá imobilizada agora, né? Tá, agora. Mas aí... Chega lá, troca logo, bota a algema lá, tá? Peraí, tá. Já tem advogado aqui. Já tem? Quem é o advogado? Não, o Leandro foi com outro que foi preso. Então, com licença. A senhora tá com a OAB? OAB. Ela está imobilizada, assim, já é suficiente. 2 pessoas para imobilizar, 2 policiais mulheres é suficiente. Impediram que eu e outros advogados entrassem para acompanhar, para tentar conversar com os ativistas, para eles se retirarem antes do uso da violência. O uso da violência foi completamente arbitrário, desnecessário.
um terreno aqui na cidade, só que a gente não sabia que era assim. E mesmo não. Vai pegar o ônibus, porque o pessoal pensa que aqui vai embora. Não, vai andar aqui e se embora. Não, pega o ônibus, então pronto, se for andando, ele vai perceber que vai ter. Entra no ônibus, entra no ônibus, dá a volta, eles pensam que vai embora. Entra no ônibus, dá a volta e entra lá na frente. Eu vou pra lá. Pronto, vamos com vocês. Bora, vamos. Ei, pessoal, todo mundo pro ônibus, bora. Bora pro ônibus! Pro ônibus, todo mundo se embora! Não vai não. Bora, menino, vamos se embora! Todo mundo! Vai pra viatura, peraí. Ele leva na direita. Cadê a viatura, meu filho? Por favor, vocês vão levar ela pra onde? Só informação mesmo. Que é isso, mesmo? Que é isso, mulher, porra? Não jogue propaganda.
licença. No caso, ele deu uma proposta que eu acho que... Ei, deixa eu falar! Pega pelo campo, pega pelo campo, não pega pela pista, não. Agredidos fisicamente, nós somos agredidos moralmente e as nossas crenças elas foram todas agredidas também. Então a gente está no momento em que a gente tem que reagir à agressividade de que fomos vítimas com serenidade. A gente precisa respirar um pouco com serenidade e refletir sobre quais serão os nossos próximos passos. Mas uma coisa eu posso antecipar: nós vamos fazer a representação ao Conselho Nacional de Justiça, porque nós gostaríamos que o Conselho Nacional de Justiça nos esclarecesse todas as circunstâncias atípicas que envolvem essa ação de reintegração de posse e o cumprimento desse mandado, que, como eu disse, se deu fora dos limites territoriais da decisão. E também a atípica urgência do cumprimento desse mandado. Existe uma fila, e essa fila, nós temos todos os indícios, ela não foi respeitada. Então esse mandado ele foi cumprido antes do tempo ordinário. Tinha alguns na frente e atrás. Exatamente, ela foi passada na frente da fila, além do descumprimento do acordo, etc. Então, a própria decisão que serve de pretexto, ela é de flagrante ilegalidade, ela causou espanto à comunidade jurídica e nós achamos que é o caso de que o Conselho Nacional de Justiça investigue e nos afirme quais as razões de tantas atipicidades em relação a esse processo.